Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que foi a sua semana? Tenho certeza que foi uma semana abençoada na presença do nosso Deus. E esta também será uma semana que Deus vai preparar muitas bênçãos para as nossas vidas, não é mesmo? Você já teve a sensação de que a sua missão foi cumprida no local onde você está e você não vê nada de novo para fazer? Essa sensação que sentimos é apenas para as coisas terrenas, pois para as coisas espirituais sempre temos a oportunidade de fazer algo diferente, mesmo estando em um determinado lugar por muitos anos. Isto acontece porque Deus renova todas as coisas a cada manhã. Deus não dorme nem fica cansado. Ele está sempre alerta, protegendo aqueles que o amam. Em todas as horas do dia ou da noite, Deus está cuidando de nós. Deus não para de cuidar de nós nem por um segundo. Quem confia em Deus pode dormir descansado, sem medo. Tudo está nas mãos de Deus. Não precisamos temer. Deus usa até o nosso sono para nos ajudar. Ele nos dá descanso e renova nossas forças enquanto dormimos. Quando realizamos o trabalho do Senhor, não há aquele tédio de realizar a mesma coisa todos os dias, porque Ele renova todas as coisas. Mas Deus sabe o momento em que as coisas devem ser mudadas. E no texto que vemos em Atos 8, de 26 a 40, vamos ver Deus agindo desta forma. Felipe ele estava ali realizando um bom trabalho em Samaria, mas Deus tinha algo preparado e que necessitaria dele para ser realizado. Então Deus lhe diz, no verso 26, um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, onde se acha deserto. Ele se levantou e foi. A primeira coisa que quero observar aqui com vocês é que Deus ordena e não solicita. Dispõe-te é um verbo imperativo. Em segundo, que Deus dá o direcionamento para onde seguir. Mas a palavra nos diz que aquele lugar estava deserto. Como Deus tira Felipe de um lugar onde tinha pessoas que estavam sendo ensinadas e o manda para um local deserto? Temos que entender que tipo de deserto a palavra de Deus está falando. E neste caso, não é um deserto físico, daqueles que a gente observa lá, só areia por todos os lados. Esse deserto citado aqui é um deserto espiritual, onde não havia ninguém que proclamasse a palavra do Senhor e havia ali almas para serem alcançadas. E o que Felipe faz? Levanta e se põe a caminho. Não questiona hora nenhuma a vontade de Deus. Vocês já devem ter ouvido a história de Jonas, né? E fez de tudo para não ir a Nínive. Mas no final a vontade de Deus prevaleceu. No caminho, Felipe ele encontra uma caravana e um etíope, um alto oficial de Candace. Candace era o título atribuído a uma espécie de dinastia de rainhas guerreiras, mulheres que detinham o poder do reino de Meroé, ao sul do Egito, e este oficial era quem cuidava do tesouro real. Podemos entender que era o tesoureiro da rainha. Mas o que nos interessa é que o Espírito Santo mostrou a Felipe e o que aquele homem estava fazendo. Diz o texto que ele estava lendo o profeta Isaías. E Felipe lhe pergunta se entendia o que estava lendo, tendo afirmado que não tinha quem explicasse. Felipe é convidado a seguir viagem com ele e passa a explicar o que a passagem que ele estava lendo significava. Cabe a nós entendermos que necessitamos de pessoas para nos ensinar as coisas. Desde crianças, quando vamos à escola ou até à igreja, necessitamos de alguém que explique o que diz tanto nos livros seculares como na palavra de Deus. E para a palavra de Deus precisamos de algo mais nas nossas vidas, que é o discernimento do Espírito, pois ele é que dá o entendimento das coisas de Deus, principalmente da sua palavra. Quando o etíope obteve aquele entendimento a respeito da palavra, seu coração foi logo transformado e queria receber algo mais para a sua vida, como revela no verso 36. Eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Felipe lhe disse que era justo,
mas precisava que ele afirmasse que cria de todo o coração naquela palavra e reconhecesse Jesus como seu único e suficiente Salvador. E diante de uma afirmação positiva da sua parte, eles descem daquele carro e o etíope é batizado naquele momento. Após isto, veremos a intervenção novamente do Espírito Santo. No verso 39 diz: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Fique imaginando como ficou aquele homem quando olhou para o lado e não viu mais Felipe. Poderia ter até pensado que tinha tido um sonho, mas não agiu desta forma. Entendeu que o que aconteceu com ele foi obra de Deus na sua vida e seguiu seu caminho cheio de júbilo. Historiadores afirmam que este etíope foi um instrumento usado por Deus para levar a palavra ao seu povo, transformando muitas almas. E Felipe agora foi levado para outra região, onde continuou evangelizando e transformando a vida de muitas pessoas. Esta é a forma que Deus age na vida dos seus escolhidos. Mas eu gostaria de deixar aqui apenas um conselho a você. Procure estar sempre preparado, conhecendo a palavra do nosso Deus, tal como Felipe. Não perca a oportunidade de estar ensinando aqueles que estiverem ao seu lado. Amém? Que Deus nos abençoe, que a nossa semana seja uma semana repleta de bênção na presença do nosso Deus e junto com os nossos familiares. Pegue o seu cafezinho aí, ó. Vamos estudar mais o texto e até domingo que vem, se Deus assim nos permitir.